Quero também agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Deus abençoe a tua vida. Receba o nosso abraço, o abraço desta igreja, a Igreja Evangélica Pentecostal O Senhor é Paz, aqui pela pessoa do evangelista Misael e da congregação de Rio Negro. Esta obra tem a direção e responsabilidade do pastor Lauro Jorge Dietrich. Deus abençoe a tua vida. Comente aí no vídeo de hoje o que você sentiu da parte de Deus, que no próximo culto estaremos mencionando. E se você sentir e quiser, pode deixar o teu pedido de oração, que estaremos orando pela tua vida, e assim Deus vai te alcançar com bênçãos. Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado, contento. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção pra dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção pra dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante sua mão para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor permaneça com todos nesta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade que temos de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus para louvar o nome do Senhor nesta que é a noite dos louvores. Então vamos apresentar diante de Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Glória a Deus. Vamos continuar esse culto louvando a Deus com o 298 da harpa cristã. Avante, servos de Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. 298 da harpa cristã. Avante, servos de Jesus. Por nós
vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater os midianitas. Logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda dos céus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai. No céu coroas e lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pois venceremos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para nós falar com Deus em oração e depois já continuamos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Querido Deus, eterno, soberano e bendito Pai, estamos na Tua presença nesta noite para apresentar diante do Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao Teu nome, porque o Senhor é digno, digno de honra, glória, louvor e adoração. Receba, Pai, o louvor, a gratidão desta igreja e abençoa este povo pela Tua misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos nesta oração inicial conjunta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Irmão Valdecir, louvando o Senhor com mais 2 hinos do cantor da harpa cristã, para nós tentar tocar o céu nesta noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Salve a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que estamos mais uma vez na casa de Deus para junto nós se alegrar na sua presença. Vamos louvar a Deus com 467, 87 do cantor.
por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado é contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Sorta o cabo da nau, tomo e remo na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que abundância sem par, pois com ele seguro será. Mas vem te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Sorta o cabo da nau, tomo e remo na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que abundância ceifar, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e no mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Sorta o cabo da nau, tomo e remo na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que abundância sem par, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve e ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando mando poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Sorta o cabo da nau, tomo e remo na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que abundância sem par, pois com ele seguro será. Sorta o cabo da nau, tomo e remo na mão, e navegas com fé em Jesus, e então tu verás que abundância sem par, pois com ele seguro será. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Em teu nome, Jesus. Grande Deus, aleluia. Aleluia. 334 da harpa 174 do cantor. O fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procuras bem de frente
precioso, batido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. Todos que sinceros a Cristo aceita, o sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Pois ouvir de viver com Cristo na glória, quem não ouvir a de morrer tormentos padecerá. Mas quem deseja sobre o mal vitória no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus por este sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário e que nos dá hoje este acesso ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos não é esse templo físico, mas é a presença de Deus a qual estamos inseridos agora, em reverência, em humilhação. É pelo sangue de Cristo que podemos estar aqui agora. E o Senhor nos ouve, nos recebe pela graça de Deus revelada em Cristo. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus e depois dessa oração meditamos na palavra, uma primeira palavra inicial para o nosso coração nesta noite, antes da palavra oficial que a irmã Jaqueline estará trazendo um pouquinho mais do recado de Deus para nós. Então nesta oração já, você que deseja ouvir a voz de Deus, peça para o Senhor falar contigo nessa primeira leitura da palavra, que Ele vai falar. Eu creio, aleluia, glória a Deus. Querido Deus, damos graça porque já podemos louvar o Teu nome, já estamos, Senhor meu Deus, entregando a Ti nossa gratidão, nosso louvor, e eu creio que o Senhor está recebendo, ó Pai, porque é para a glória do Teu nome que estamos aqui. Eu creio que o Senhor está procurando, meu Deus, os verdadeiros adoradores, e creio, meu Deus, que aqui entre nós estão alguns deles. Eu creio que o Senhor está ouvindo e recebendo o nosso louvor. Eu lhe peço, meu Deus, que pela Tua misericórdia o Senhor venha falar conosco agora um pouquinho mais, através da Tua palavra, para acréscimo da nossa fé, para fortalecimento, meu Deus, desta igreja, através da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é o que eu lhe peço, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pega a tua Bíblia e abra ela no livro dos Salmos, no Salmo de número 83, o livro dos Salmos,
que é o livro dos Cânticos de Israel, no Salmo de número 83. Quero ler alguns versículos para a meditação dos irmãos neste início de culto desta noite. Salmo de número 86, na minha Bíblia, a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o título é este: As nações congregam-se contra Israel, e o salmista suplica a Deus que o livre. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Vinde, disseram, e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram e aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna. E disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encheram-se de vergonha as suas faces para que busquem, encham-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Vemos aqui o salmista, o escritor deste salmo, apresentando diante de Deus a sua questão, a questão do seu povo, o povo de Israel, que estava sendo atacado pelos seus adversários, os primos mesmo de Israel, a saber, os edomitas, os moabitas, os amonitas. Os moabitas e os amonitas eram os filhos daquela união de Ló com as suas próprias duas filhas. Dali surgiu Amon e Moabe, e surgiu um grande povo que sempre estava lutando contra o povo de Israel. E diz ali o salmista que eles se uniram fortemente, Amon, Moabe, todos aqueles povos que estavam ali em roda, todos a uma, para dar contra Israel. Mas aqui nós vemos um homem que na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da guerra, ele encontrou ali uma motivação para clamar a Deus, para invocar o nome do Senhor, pedindo a Deus que viesse e desbaratasse aquele povo com o seu poder. Ele pediu para que o Senhor afugentasse aquele povo com o seu torvelinho, com o seu furacão, com o sopro de Deus. Ele sabia do poder de Deus, ele sabia que Deus, ele não luta com as armas físicas, ele sabia que Deus, ele luta com armas espirituais, e ele usa até mesmo das forças da natureza
para pelejar pelo seu povo. E eu tenho toda a certeza que Deus ouviu esta oração desse salmista e deu vitória para o povo de Deus contra esse povo aqui nesta ocasião. E nesta noite, este salmo vem ao nosso coração para nós lembrar que pode ser grande a luta, pode ser grande o levante do diabo contra a nossa vida, podem muitos se levantar unidos contra o povo de Deus, mas se nós estamos na presença de Deus, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós vemos nesta palavra que na hora da dificuldade, se nós encontrar força para clamar a Deus, para louvar a Deus, para invocar o nome do nosso Deus, Ele peleja por nós, Ele nos dá vitória. Então saia daqui com a certeza de que você tem um Deus que olha por ti, que peleja por ti, um Deus que está atento à tua oração, um Deus que está vendo as tuas guerras e Ele luta por ti. É a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, e quem crê nessa palavra pode dizer glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos falar com Deus e depois nós continuamos louvando a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, damos graça pela Tua palavra, a qual já tem vindo ao nosso encontro, para nos fortalecer, para acrescentar a nossa fé, para sabermos e termos a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor peleja por nós, enquanto nós estivermos contigo. Fica conosco, ó Pai, segura-nos na Tua presença, fortaleça-nos, ó Deus, dá-nos vitória, ajuda-nos, ó Pai, a permanecer fiel, ajuda-nos, ó Deus, a permanecer confiando em Ti. Fica conosco, ó Pai, e dá vitória para a Tua igreja. É o que eu lhe peço nesta noite, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Quero aqui aproveitar esse momento para agradecer a presença de cada um dos irmãos. Irmão José, irmão Valdecir, irmã Fabiane, irmã Ivonete, minha esposa, irmã Jaqueline, meus filhos Joab e Jonatas, que hoje se esforçaram para estar aqui louvando a Deus, apresentando o seu louvor, a sua gratidão, e eu tenho certeza que o Senhor está escrevendo isso no livro das obras, e o nosso galardão está sendo construído. Eu creio que Deus tem recompensa para aqueles que fazem a sua vontade, fazem a sua obra, e inclusive aqui nessa terra mesmo, nós somos bem-aventurados, somos mais do que felizes, somos abençoados grandemente por Deus, pelos esforços que fazemos para com a obra de Deus. Quero também agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Deus abençoe a tua vida, receba o nosso abraço, o abraço desta igreja, a Igreja Evangélica Pentecostal, o Senhor é Paz, aqui pela pessoa do evangelista Misael e da congregação de Rio Negro. Esta obra tem a direção e responsabilidade do pastor Lauro Jorge Dietrich. Deus abençoe a tua vida. Comente aí no vídeo de hoje o que você sentiu da parte de Deus, que no próximo culto estaremos mencionando, e se você sentir e quiser, pode deixar o teu pedido de oração, que estaremos orando pela tua vida, e assim Deus vai te alcançar com bênçãos, com vitória da parte de Deus para a tua vida. Deus te abençoe, forte abraço, em nome do Senhor Jesus, e continue acompanhando esse culto aí, recebendo a bênção de Deus, de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Irmão José, tem a sua oportunidade de apresentar a Deus o seu louvor nessa noite. Amém? Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Agradecimento.
Aleluia! Graças a Deus que nós podemos agradecer sorrindo, né? A presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus por isso. Irmã Ivonete tem um louvor para apresentar diante de Deus. Vamos receber a serva de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. 36 da harpa, 16 do cantor. Glória a Deus, aleluia. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou.
Jesus. Aleluia. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração e nessa oração apresentaremos diante de Deus a nossa oferta financeira para a manutenção da obra de Deus. Então você que trouxe a tua oferta, pega ela na tua mão, levanta para o céu a tua mão e vamos apresentar diante de Deus a nossa contribuição. Você que não trouxe hoje, levanta a tua mão também para você receber a bênção, que Deus vai prosperar a tua vida, para você abençoar também a vida de mais alguém, em nome de Jesus. Depois dessa oração, o Jonatas vai fazer a coleta enquanto nós louvamos o Senhor. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua presença, ó Pai, com as nossas mãos levantadas. Alguns de nós, ó Pai, têm a oferta financeira, outro talvez não tenha, mas o Senhor é fiel para abrir a porta, para abençoar. Ó meu Deus, o Senhor é fiel para tocar no nosso coração, para que possamos prosperar, ó Pai. E nós sabemos que prospera aquele que abençoa também a tua obra. Nós sabemos isso pela vivência que temos, e nós temos fé em ti, ó Pai. Papai querido, prospera a vida do meu irmão, prospera a vida da minha irmã, abre a porta, quebra o laço, abençoa, Pai, a sua vida financeira, para a glória do teu nome, ó Deus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Jesus. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, e abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode assentar. A irmã Jaqueline já estará com a oportunidade. Ela vai louvar o Senhor ainda antes, e depois ela traz uma palavra para a nossa meditação nesta noite. Ela tem a oportunidade de louvar, porque hoje é noite dos louvores. Hoje nós temos um tempo mais para louvar a Deus, porque o Senhor também se manifesta no meio do louvor, e eu creio que Ele nos abençoa também. Amém? Então vamos receber a irmã Jaqueline com palmas de vitória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Se é para nós louvar, então vamos louvar o nome do Senhor. Eu gosto muito de cantar os hinos da harpa, porque assim a igreja também ajuda, né? Como eu sempre digo, eu não gosto de cantar sozinha, porque se eu erro, daí se eu paro, fica aqui parado o hino. Então assim, se os irmãos conhecem, se eu parar aqui, os irmãos continuam, né? 432 da harpa cristã, consagrado ao Senhor. Glória a Deus.
a idade vai chegando, já não é mais os mesmos tons, né? Eu sempre louvava o Senhor em dó maior, mas ultimamente não, a voz não está alcançando. Se coloca de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 6, e o versículo 31. Mateus, capítulo 6, e o versículo 31. O título: sobre os cuidados da vida. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Querido Deus e amado Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor Jesus. Vem falar conosco, Pai. Tu sabes aquilo que nós precisamos. Eis-me aqui em Tuas mãos, Senhor Jesus. Eu não sou nada sem Ti, sem a Tua presença, sem que o Senhor dirija a minha vida. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor Jesus, mas que a minha boca seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que eu seja como um transmissor da Tua palavra, Pai. Dirige a minha vida, dirige os meus lábios, a minha voz neste momento, Pai. Entrego a minha vida diante de Ti. Fala conosco, pois aqui queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Uma palavra. Eu não tinha programado nada para hoje. E nem sabia que seria eu a quem iria trazer a palavra do Senhor. Mas sempre temos uma palavra de Deus. Sempre buscamos do Senhor o auxílio, porque é Ele quem dirige a nossa vida. E nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. E a palavra primeiramente fala comigo. E eu também preciso, assim como a igreja do Senhor precisa ouvir a voz do Senhor. Que nunca a palavra do Senhor ela volta vazia, ela sempre tem algo para cada um de nós. E esta palavra vem falando. Hoje em dia, nós mesmos, acontece com nós, né? Nós andamos muito preocupados, ansiosos. Se a gente for conversar com as pessoas, isso eu tenho notado muito, e o que a doença do século de hoje fala muito sobre a ansiedade, sobre a depressão. Que as pessoas vivem muito ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, preocupado com como a palavra do Senhor diz, né? Preocupado com o trabalho, com o que deixamos para fazer no dia de amanhã. E a palavra do Senhor nos diz que nós primeiramente temos que buscar ao reino dos céus, o reino de Deus. Eu tenho conversado esses últimos tempos, pessoas vêm procurando conselhos, e eu louvo a Deus por isso,
porque o Senhor nos escolheu para sermos a diferença neste mundo. E as pessoas notam uma diferença em nós. E elas procuram uma palavra de paz, porque vivem numa perturbação, porque vivem neste mundo e não conhecem o Senhor Jesus. E como eles, a Bíblia diz que nós estamos neste mundo, nós somos a luz do mundo. E nós somos a diferença. E as pessoas notam isso em nós. E elas procuram uma palavra de ânimo, uma palavra de paz. E esses tempos, uma moça veio até mim e disse: eu preciso de uma palavra porque eu sei que você tem uma luz na tua vida, que você é diferente, e eu sei, você transmite uma paz pra gente. E eu, dentro de mim, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque nas minhas orações eu tenho pedido ao Senhor Jesus que eu seja um canal de bênção, daqueles que vêm pedir algo, eu tenha para oferecer. E eu conversei com ela, ela até pediu as nossas orações. Eu conversei com ela, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não demorou muito tempo, eu tive a resposta. Ela pediu as orações. Eu até mencionei aqui na igreja, há uns tempos atrás, sobre ela ter pedido para que nós orássemos, para que ela fosse dirigida pelo Senhor, uma pessoa que não conhece a Deus, que ela fosse dirigida pelo Senhor porque ela estava num emprego, e este emprego estava tirando a alegria dela. Esse emprego estava exigindo muito da vida dela, e ela estava assim, ela disse: eu não me encontro em paz mais, e eu não quero fazer nada que seja da minha vontade. Eu recebi uma proposta de emprego, só que eu estou meio assim, porque já faz anos que eu estou nesse emprego, e para mim sair, eu preciso de uma direção. Só que eu me sinto que eu não estou num lugar mais, um ambiente legal para mim. E eu falei para ela: vamos orar. E eu entreguei uma palavra para ela. E ela agradeceu, depois ela disse: eu já me sinto mais aliviada. E eu sei que vocês vão orar e o Senhor vai me dar a resposta. E eu disse amém, e pedi oração na igreja. Agora, esses tempos eu conversei com ela, eu disse: como é que está o emprego? Ela disse: eu mudei de emprego. E obrigado pelas orações. Este emprego tem me trazido um alívio para mim. Eu estava naquela expectativa de mudar, mas eu fui crendo que eu ia receber a resposta, porque eu pedi a direção de Deus. Então ela agradeceu as nossas orações. Eu tive o testemunho dela, que ela está bem melhor, está no emprego bom, está recebendo um pouquinho mais, e a paz voltou a reinar novamente. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, pode crer que a vitória é garantida. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque de todas as coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe o nosso dia de amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, Ele sabe. Então, muitas das vezes, nós nos pegamos preocupados. Isso eu digo porque de mim mesmo também. Eu, às vezes, me sinto nesse momento de preocupação, porque nós somos seres humanos, né? Só que nós temos uma diferença, que nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós buscamos ao Senhor a direção na nossa vida. Só que muitas das vezes dessas preocupações somos nós mesmos que procuramos. Um exemplo: o Senhor nos deu
trabalho. E desse trabalho nós temos o nosso salário. E muitas das vezes nós gastamos além daquilo que nós ganhamos. E não vem as preocupações quando chegam as contas para pagar. Nós não ficamos preocupados. Eu sou a prova disso. Muitas vezes nós vamos lá porque é bom comprar, né? É tão bom, né, irmã Fábio? Comprar, né? Coisa boa. O que o olho vê, a boca pede, né? Mas chega o momento de pagar e a fatura está lá em cima. Mas nós procuramos isso. O Senhor deu a condição de nós, um salário para nós viver deste salário. Mas nós vamos lá e gastamos. Aí chega o momento de pagar e o dinheiro do salário já foi e a conta está ali, e agora? Aí é noite de sono perdido, preocupação, porque o nome pode ser sujo, né? E a gente não quer isso. E nisso vem as preocupações. Acontece isso conosco. E o Senhor não tem culpa nisso, porque somos nós que buscamos essas preocupações. Mas nós levamos uma correção do Senhor, né? Aí nós vemos ali onde nós falhamos. Mas tem coisas que muitas vezes vêm preocupações que é só Deus para nos ajudar. E nós recorremos ao Senhor. São situações, às vezes acontecem enfermidades na nossa vida e nós vamos recorrer a Deus. A gente vê pessoas também que acontecem enfermidades que nem o médico pode curar. Chega aquele diagnóstico, ó, esta tua enfermidade não tem cura. Que preocupação. Que situação se encontra a pessoa. Mas existe um Deus que nós sabemos que Ele é médico dos médicos. Aí nós entregamos a Ele, recorremos a Ele e lancemos a Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nós somos privilegiados por ter Ele na nossa vida. Nós vemos aí neste mundo as pessoas em desespero, porque vivem ansiosos, vivem preocupados, com situações que a gente vê que só Jesus pode solucionar o problema. Mas eles vão recorrendo a médicos, eles recorrem a psicólogos, eles recorrem a advogados. E olha que nós temos um que é tudo isso e muito mais. As pessoas vêm perguntar: como que você consegue viver tão feliz assim? Vejo uma felicidade, uma luz. Aí a gente diz: eu tenho Jesus na minha vida. E quem tem Jesus tem tudo. Às vezes eu posso estar falando com alguém aqui que acompanha nós no YouTube, que se encontra abatido, triste, se encontra neste momento de depressão, ansiedade, e eu ofereço que Ele é o que pode solucionar o problema. Você recorre a psicólogo. Eu tenho um psicólogo, e o nome dele é Jesus. Você recorre ao médico. Eu apresento Jesus, que é o médico dos médicos. Você recorre a advogado para solucionar o problema, e nem um advogado consegue solucionar o problema. Eu te ofereço esse Jesus, que Ele é advogado dos advogados, Ele é juiz dos juízes. E por isso eu digo: eu sou feliz porque eu tenho Ele na minha vida. Aleluia. Se você está abatido, entristecido, às vezes se perguntando: meu Deus, por que esta situação chegou até a mim? Jesus diz:
Eu estendo as mãos, eu estou bem pertinho, eu estou te ouvindo, você não está sozinho. Ele dá uma palavra de ânimo para nós, é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pode ter certeza que eu estou cuidando de tudo isso que está te afligindo, que está te perturbando, as tuas noites de sono. O Senhor diz: eu estou aqui cuidando de você. Ainda mesmo, agora há pouco nós estávamos conversando com a irmã Ivonete. São situações da nossa vida que muitas vezes nós precisamos enfrentar. O Senhor, Ele conhece a nossa vida. Como eu sempre digo, o Senhor sabe de todas as coisas. E muitas das vezes o Senhor coloca, Ele permite na nossa vida lutas para nos provar até em que ponto nós vamos, para que Ele possa nos aprovar. Jesus, Ele não dá um fardo daquilo maior do que nós possamos carregar. Chegou uma vez na minha vida que eu esperei uma resposta do Senhor por 1 ano e 9 meses. E o Senhor tinha se calado para mim. E eu esperando esta resposta, quando foi para mim casar com o evangelista Misael. Eu era de um ministério e ele era de outro. E eu, na minha vida, nunca fiz nada sem a direção de Deus. E que luta que eu passei, porque Deus estava em silêncio comigo. E eu pedindo: Senhor, eu preciso de uma resposta. O casamento foi marcado e eu só esperando: meu Deus, estou fazendo tudo pela fé, que Deus não vai me deixar sem uma resposta. E foi 1 ano e 9 meses e o Senhor caladinho, e eu procurando, e eu angustiada. Eu estava numa angústia que só o Senhor sabia, procurando que o Senhor me desse a direção, se era para mim mudar de ministério ou era para mim continuar, porque eu era o braço direito do meu pai na igreja, e eu via o quanto ele sofria também, e eu sofria de um lado, meu pai do outro, e só Jesus para ter misericórdia de nós. O casamento estava marcado para dia 27 de setembro. E eu me lembro que o casamento era no último final de semana do mês. Nós tivemos um trabalho em São Bento do Sul no segundo final de semana do mês de setembro. E Deus me deu a resposta. Eu estava numa angústia. Disse: meu Deus, se hoje o Senhor não falar, como que eu vou voltar para casa sem uma resposta de Deus? E Deus usa um vaso que eu nunca tinha visto na minha vida. Não conhecia ele, nem ele conhecia eu. Eu estava no púlpito junto na música, que eu sempre ajudava na música, e ele trazendo a mensagem, e Deus tocando no coração, Deus falando, e ele falava, e era um, era dois, e falava com um e com o outro, e eu pensava: meu Deus, e eu aqui, Senhor, o Senhor vai continuar ainda em silêncio? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O que está acontecendo? Aí, no final, ele virou para mim assim, ele pediu licença, que estavam os músicos na frente, daí tinha umas caixas de som. Ele chegou para mim e apontou o dedo para mim e disse: você vem em busca de uma resposta. E ele só disse assim: pode ir, aquilo que você está esperando, pode ir, porque aonde você for eu estarei com você. E para onde você vai é por pouco tempo. Ele disse isso para mim: é por pouco tempo, mas pode ir que eu estou contigo. O tempo do homem não é o meu tempo. Só confia. E eu entendi que o Senhor estava me dando
a palavra dele, que eu podia ir com fé, que o Senhor ia me abençoar onde eu estivesse, o Senhor estava comigo. Então eu tive uma resposta. Aí o coração aliviou. E eu pensei comigo, é por pouco tempo, né? É por pouco tempo. O que Deus tem para mim? Já está fazendo 12 anos, né? Mas eu lembrei, o meu tempo não é o tempo do homem. Eu não sei por quanto tempo. Mas o Senhor, aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Enquanto eu viver esta palavra, eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu viverei as promessas do Senhor na minha vida. Então, um conselho da parte de Deus: se você procura por uma resposta, aquieta o teu coração. O Senhor está no controle, o Senhor está no domínio, o Senhor sabe, e na hora certa Ele te dará a resposta, a solução para o teu problema. Então, esta palavra, nós podemos plantar sabendo que quem manda a chuva, quem manda o sol, para que a planta cresça é Ele. Então plante, confiando que quem manda a chuva é o Senhor Jesus, para crescer a tua plantação. Então não se preocupe, busque o reino dos céus, busque a justiça de Deus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor venha continuar falando ao teu coração, que o Senhor venha continuar te auxiliando. Não faça nada sem antes recorrer a Deus, porque eu sei que quando nós colocamos Deus à frente de tudo, eu digo até para mim sair da minha casa, às vezes é um lugarzinho perto, às vezes eu preciso ir no mercado, é só descer ali e já estou no mercado, mas ao entrar dentro do carro, eu peço: Senhor, dirige a minha vida, porque eu sei que eu sou eternamente dependente de Ti, porque eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Se não é o Senhor, eu saio daqui, pode ser que eu não volte mais. Então, é buscar a Ele em primeiro lugar. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Não entristeça o teu coração, crê no Senhor Jesus. Crê que Ele pode solucionar o teu problema. Pode ser difícil, pode ser com amargura, pode ser com luta dentro do teu coração. Só Deus conhece a angústia, a tristeza. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele não vai deixar sem a resposta. Alivia o teu coração nesta noite, se derrama, se entrega ao Senhor. Diz: Senhor, a luta está difícil, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Continua firme, continua orando, continua buscando. Continua, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está... o Senhor Jesus está conosco 24 horas por dia, Ele não dorme. Então que o Senhor possa te abençoar, que você possa sair daqui diferente da maneira que você entrou, que você possa sentir o alívio do Espírito Santo dentro de você. Que Deus possa abençoar, que aquilo que eu não consegui expressar e explicar da parte da palavra do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa completar no teu coração, na tua vida, que esta palavra possa surgir efeito na tua vida, que o Espírito Santo possa continuar falando dentro do teu coração. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqueles que têm nos acompanhado pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Você que deu crédito a essa palavra, ficou até agora ouvindo o recado de Deus. Se o Senhor tocou no teu coração aí, porque o Senhor conhece a tua vida, o Senhor sabe do que você precisa, e o Senhor nunca despede os seus filhos vazios. Amém? Que Deus possa abençoar cada um.
Estas são as palavras que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu agradeço desde já pelo seu crédito à voz do Senhor. E continue, eu quero pedir que os irmãos continuem orando por nós. Porque as orações nos ajudam, né? Para nós continuar caminhando. Porque não é fácil fazer a obra e sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos da ajuda. E eu peço que os irmãos orem ao nosso favor, que nós precisamos das orações dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a oportunidade. E os irmãos, louve a Deus com palmas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Está aí a palavra de Deus para nós. Palavra de ânimo, palavra de poder, palavra que nos consola. Então eu creio que resta agora tão somente nós agradecer a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade onde pudemos louvar o nome dEle e ainda ouvir da parte dEle essa maravilhosa palavra que nos enche de ânimo, de graça, de alegria. Amém? Então vamos ficar em pé. Nós vamos fazer a oração final. Se tiver alguém que precisa uma bênção, a oração, pode chegar aqui à frente, estaremos orando e ministrando a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Eu creio que Deus é fiel para nos abençoar, para nos curar, para abrir a porta e para abençoar a sua igreja. Aleluia. Depois desta oração já estaremos encerrando esse culto e eu creio na vitória da parte de Deus para nós nesta noite. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus nesse momento. Quem estiver enfermo, coloque a mão sobre o seu peito como um sinal para que nós possamos realizar a unção com óleo. Todos que estão doentes, fica com a mão sobre o seu peito e nós estaremos ungindo em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, aqui está teu servo, Pai, quero ungí-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós cremos, Senhor meu Deus, na tua operação maravilhosa. Eu quero ministrar, Senhor meu Deus, a tua bênção agora. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda a enfermidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda dor, toda angústia, toda dor de cabeça, toda dor no ouvido, toda dor sai agora, sai em nome de Jesus. Nós ministramos a bênção de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, e em nome de Jesus seja curado agora, pelo poder de Deus. Confirma a tua bênção, Pai, sobre a vida do teu servo que aqui está. Nós ministramos a tua bênção agora, Senhor. Em nome de Jesus, abre a porta, meu Deus, da vitória, da resposta, aquilo que o teu servo precisa, Pai. Nós ministramos agora a tua bênção. Receba a bênção de Deus agora, em nome de Jesus. Confirma a tua bênção, Pai, sobre a vida da tua serva. O Senhor sabe a necessidade dela. O Senhor sabe, meu Deus, a luta, a angústia, a prova. Papai querido, fortaleça a tua serva agora. Fortaleça ela, meu Deus, para que ela possa permanecer fazendo a tua vontade. Ó Papai querido, continuando, ó Pai, na missão que o Senhor tem dado para ela. Eu ministro a bênção de Deus agora. Receba a bênção de Deus. Receba o abraço do Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia. Eu ministro a bênção de Deus sobre a vida desta criança, e nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus, aleluia. Creio em ti, Senhor. Damos graça pela tua presença, damos graça porque o Senhor é bom e a tua bondade tem nos alcançado. Papai querido, nesse final de culto, queremos entregar em tuas mãos a nossa gratidão, o nosso louvor. Entrego em tuas mãos, ó Pai, e desde já te agradeço por mais este final de semana abençoado que tivemos. Hoje, neste início de semana, pudemos contar com a tua bênção. Graças damos, ó Pai, e pedimos, despede-nos dessa reunião com a tua paz, mas não nos deixe afastar de ti. Segura-nos em tuas mãos, em tua presença. Dá, Senhor meu Deus, uma semana de vitória para a tua igreja. Nós ministramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O jovem que quer oração pode chegar aqui, nós vamos orar pela tua vida. Quer oração, irmão? Chega aqui, está fumando, né? Terminou já de fumar? Amém. Vamos orar por ele. O culto já está encerrando, mas nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre a vida dele. Amém. Senhor meu Deus, ajuda aqui em oração, irmão. Chega mais perto aqui.
Em nome de Jesus, ó Pai, aqui está teu servo, que tem, meu Deus, enfrentado as suas lutas. Nós queremos repreender toda a força do inferno. Em nome de Jesus, tudo aquilo que luta contra esta vida, nós repreendemos agora. Todo demônio que tem amarrado a vida desse servo de Deus, ainda que ele esteja longe, ainda que ele não esteja servindo a Deus, mas eu creio que o Senhor tem um plano na vida dele. Satanás, bate em retirada, saia da vida dele, saia do caminho dele, saia em nome de Jesus. Todo espírito de vício, todo espírito maligno que luta contra esta alma, nós te repreendemos, Satanás, e ordenamos, saia do caminho dele. Em nome de Jesus, nós ministramos a bênção de Deus, a cura divina, a libertação pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Volte outra hora, quando estiver bem, para você ouvir a palavra é mais importante, amém? Amém, eu sei, o Espírito Santo de Deus acabou de me revelar isso, mas Deus tem um plano ainda. Volte outra hora, quando estiver bem, para você ouvir a palavra de Deus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, amém, irmãos? Com esta oração nós já estamos encerrando esse culto e agradecemos a todos os irmãos em nome de Jesus. Cumprimentemos-nos então uns aos outros, desejando a paz do Senhor Jesus. Está encerrado a noite dos louvores para a glória de Deus. Deus abençoe a querida irmã Maria José, ali de Entre Rios, na Bahia. A irmã Maria José que tem visto aí os vídeos, e ela disse, Joabe, a irmã Maria José disse que você está tocando uma benção, está sendo uma benção o louvor, o baterista da igreja. Deus abençoe o irmão Gerson Mello, sua esposa, irmã Joseli Costa, ali de Buri, São Paulo. Deus abençoe o pastor Rubens Costa, com a sua esposa, irmã Geralda, lá de Juiz de Fora. Deus abençoe também a irmã Roseli de Matos, que comentou aí que os hinos da harpa são os mais abençoados, e são mesmo. Deus abençoe todos os irmãos que sempre têm colaborado, sempre têm comentado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o abraço da Igreja Evangélica Pentecostal, o Senhor é paz, aqui pela pessoa do evangelista Misael e toda a congregação de Rio Negro. Com estas palavras nós encerramos essa transmissão. Deus te abençoe, forte abraço em nome de Jesus.